Alô, comunidade do ICL, são 5 horas em ponto. A gente começa ao vivo mais uma edição do ICL Urgente. Opa, piscou uma imagem aqui, mas nós estamos começando ao vivo com as principais notícias do Brasil e do mundo nesse dia 3 de agosto de 2026, praticamente 2 meses para a eleição, para o primeiro turno da eleição. E neste fim de semana, mais definição, mais convenções. A gente vai trazer vários detalhes aqui numa cobertura especial do ICL Urgente. Fique conosco, fique com a gente nesta meia hora para você ficar bem informado. Eu saúdo todas e todos que nos acompanham. Peço o seu like aqui na nossa transmissão e se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, para a gente bater em 2 milhões de inscritos. Como todos os dias, a Laura Couto na nossa atualização de notícias. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo pelos nossos canais no YouTube, nossos canais parceiros. Aquela imagem que piscou agora na tela, Rodrigo, é a nossa enquete, que agora está no YouTube para todo mundo votar. E a enquete de hoje sempre a gente coloca, um tema do programa. E a enquete de hoje é a seguinte: por que Michele Bolsonaro não foi para a convenção do PL no Distrito Federal? E as opções são: ela estava realmente doente, ela não queria encontrar o Flávio Bolsonaro, ou ela ainda está ressentida com os aliados do Partido Liberal, do bolsonarismo. Rodrigo, além disso, quero pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo, mesmo se você estiver assistindo depois, de onde você está assistindo o ICL Urgente hoje. Vamos lá, Rodrigo. É isso, depois a gente fica olhando, eu vou dar uma olhada no chat depois do programa. Durante o programa não dá tempo, gente, é muito rápido aqui o ICL Urgente, muitas vezes não dá tempo, mas depois eu vou sempre conferir. A enquete agora é no nosso chat, então você responde, por favor, e participe aí no nosso chat. É muito bom ter essa movimentação da nossa comunidade. Bom, foi dada a largada, o presidente Lula oficializou a candidatura à reeleição na Convenção Nacional do Partido dos Trabalhadores, que aconteceu na capital paulista, aqui na cidade de São Paulo. Assim como em todas as outras campanhas desde 1989, Lula defendeu como as principais pautas da campanha do PT, o acesso à educação e os direitos dos trabalhadores. O candidato afirmou: agora que temos o básico garantido, é a hora de dar um salto, Foi a fala do Lula. Olha o Lula, a imagem chegando ali para a convenção, acompanhado pela primeira-dama Janja. É a 7ª eleição de Lula, hein, gente? O Lula perdeu 3 e está indo... Perdeu 3, ganhou 3 e está indo para mais uma possível vitória. Então seria o tetra se o Lula ganhar mais esta. Olha o Alckmin chegando com ele, Ali outras lideranças importantes do PT, o Fernando Haddad ali bem ao lado, com a companheira do Haddad, a Ana Estela. Também a gente pode ver ali ao fundo, eu acho que é o João Campos, do PSB, me parece, participando como convidado, A convenção é do PT, mas você geralmente convida os líderes de outros partidos. Eu estou vendo também o Lupe do PDT ali nessa primeira fila. A nossa equipe esteve lá, Essas imagens foram feitas pela equipe do ICL, acompanhando os bastidores da convenção do PT. O novo pilar da campanha, além dos direitos dos trabalhadores, tem uma novidade este ano, que é a defesa da soberania nacional. Nas outras campanhas isso não era tão forte no PT, Eu lembro que no passado o Brizola, o PDT, sim, tinham essa defesa da soberania, o nacionalismo. O Lula nunca trouxe isso com tanta força, mas dessa vez, necessidade premente, porque há uma ameaça externa e há esta aliança entre o bolsonarismo e o Donald Trump. Então, o Lula coloca como um dos pilares enfrentamento da extrema-direita mundial e resistência contra a interferência externa. O tema já é presente na campanha e até na pré-campanha, por causa dos tarifaços aí impostos por Donald Trump. Vamos acompanhar um dos trechos da fala de Lula virando candidato a presidente pela 7ª vez. Vamos acompanhar um dos trechos escolhidos aqui pela nossa equipe. Vamos lá. E nós precisamos investir na defesa. Eu quero estar preparado para que ninguém invada esse país para levar o presidente como eles invadiram. Eu quero estar preparado para a paz. Quero estar preparado para a paz. Não é para a guerra. Quero estar preparado para ninguém ousar se fazer de besta conosco. Então é o seguinte, eu quero que vocês saibam que eu vou levar a sério essa questão da defesa no meu 4º mandato. Eu quero que vocês saibam que eu vou levar muito a sério esse negócio de terras raras e minerais críticos. Tem muita gente metendo o dedo no nosso nariz, Alexandre Silveira.
Tem muita gente metendo o dedo na nossa terra. Isso vai parar. Isso é um patrimônio do povo brasileiro. Quem tem que lucrar com isso é o povo brasileiro. E nós temos que utilizar a nossa capacidade de investimento, de conhecimento científico e tecnológico, para a gente ser dono, de explorar, de transformar e de usar. É um discurso forte do Lula. O começo da fala, ele defendendo, inclusive, investimento na indústria de defesa nacional para não depender de equipamentos importados aqui para o Brasil. A Laura Couto traz mais detalhes sobre o que aconteceu na convenção que transformou o Lula em candidato pela 7ª vez. Laura, isso sem contar 2018, né? Quando ele chegou a sair candidato e depois abriu mão para o Fernando Haddad, Laura. Sim, Rodrigo, além de integrantes do próprio Partido dos Trabalhadores, também marcaram presença políticos da coligação governista, que você já mencionou alguns, né, Rodrigo? Mas eu vou trazer aqui um complemento. Essa coligação é composta pelo PCdoB, pelo Partido Verde, pelo PSB, pelo PDT e a Federação PSOL-Rede. Então a ideia era reforçar essa frente ampla do Lula, que vem acontecendo, né, desde 2018 e em 2022, enquanto o Flávio Bolsonaro agora patina para conseguir aliados e uma vice, né? Falando nisso, é de se ressaltar algo importante, Rodrigo. Durante todo o discurso, o presidente Lula não citou nenhuma vez o nome do principal adversário, Flávio Bolsonaro, que é candidato à presidência pelo Partido Liberal. No final do discurso, o Lula ainda disse que nesse 4º mandato, se ele for eleito, né, reeleito, ele não vai ser mais o Lulinha paz e amor, mas vai ser um Lulinha porreta e que ele não vai permitir que a extrema-direita volte a governar o Brasil, fazendo aí uma indireta, né, ao Flávio, ao Partido Liberal, mas não mencionando diretamente, Rodrigo. É isso, né? A campanha pede um Lula de mais enfrentamento, Laura. Então, o Lula paz e amor, né? Essa expressão vinha lá da campanha de 2002. Quando o Lula ganhou a primeira vez, ele tinha uma imagem de radical, imagine naquela época. Ah, o Lula não consegue ganhar a eleição porque ele é muito radical. Aí, os marqueteiros, vamos transformar o Lula, então, no Lulinha paz e amor. Só que os anos passaram e o mundo ficou muito mais complicado. E hoje, Lulinha, paz e amor não resolve muita coisa. Tem que fazer o confronto, principalmente em relação a essa extrema-direita. Bom, a gente teve o discurso também do Fernando Haddad durante a convenção do PT, ele que já tinha sido oficializado candidato a governador, a gente mostrou aqui outro dia, né? O candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, mandou uma indireta para Flávio Bolsonaro. Vamos conferir esse trecho da fala de Fernando Haddad. Nós temos muita tarefa pela frente. Fazer a verdade prevalecer não é tarefa simples quando a oposição tem como seu principal arma a mentira. Mas nós temos o desafio de, nos próximos 60 dias, levar a verdade para a população. Dizer que o Brasil está sendo reconstruído e vai continuar seguindo em frente, de cabeça erguida, sem baixar a cabeça para presidente de nenhum outro país, sem botar boné de presidente de nenhum outro país, defendendo os interesses nacionais, independentemente do teor das ameaças que possam nos ser feitas. Durante a fala do Haddad, você repara que há também esse apelo nacionalista muito forte. Aqui ninguém coloca o boné de outro país, numa referência ao Tarcísio de Freitas, que no primeiro tarifaço, com as empresas brasileiras sob ataque do Donald Trump, Tarcísio de Freitas colocou o bonezinho do Trump, minha gente. Tarcísio de Freitas é o adversário do Haddad, que vai enfrentar uma eleição bem difícil aqui para governador. Você via, enquanto o Haddad falava, outras lideranças do PT, governador da Bahia, representantes de vários estados, o senador Humberto Costa de Pernambuco, né? Lideranças do PT de todo o Brasil presentes nesse lançamento da candidatura de Lula. A gente mostrou aí o Haddad, né? E um dos momentos fortes da convenção, um momento até curioso, né? Foi quando o presidente Lula deixou escapar. Será que ele deixou escapar sem querer ou ele mandou o recado? Ele, durante o discurso, ele deixou escapar que o Fernando Haddad é o sucessor dele, no chamado pós-Lula. E se o Lula ganhar a eleição para o 4º mandato, esse pós-Lula seria só lá em 2030, né? Mas o Lula falou sobre isso, assim, e ficou essa dúvida, se foi uma escorregada ou se ele quis mandar recado. Vamos conferir esse trecho da fala do presidente Lula. Agora que nós estamos com o básico garantido, agora é a hora de dar um salto de qualidade. Agora é hora de pensar nesse país. Qual é o país do futuro que eu vou lhe entregar quando você, Haddad,
depois de governar São Paulo por 8 anos, quiser ser presidente da República. Ou você, Rafael, porque quem sabe sai do Piauí o próximo, ou quem sabe do Rio Grande do Sul, ou quem sabe do Ceará, ou quem sabe de Pernambuco. De algum lugar vai sair, e da Bahia. De algum lugar pode sair. Então nós precisamos definir essa eleição agora, é para definir que país a gente vai deixar do ponto de vista das coisas que nós ainda não fizemos. Eu fico imaginando ali, vocês viram a cara do governador, ex-governador do Ceará e ex-ministro do Lula, o Camilo, né? A hora que o Lula... O único nome que o Lula cita como sucessor é o Haddad. Os outros ele cita os estados. Porque a hora que ele fala do Haddad, né? Ah, que país nós vamos entregar para você, Haddad, depois que eu for presidente e você for o candidato lá na frente. Daí eu acho que o Lula percebe, opa, acho que é bom eu citar os outros. Aí ele cita os estados. Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, porque o Camilo Santana, do Ceará, é apontado também como alguém que quer disputar esse pós-Lula no PT. Então ficou uma certa saia justa ali, né? Um certo assim, será que é recado e tal? Nos bastidores, a disputa entre possíveis herdeiros é um assunto delicado. Eu diria até que é um assunto que não deveria ser tratado agora. Primeiro tem que ganhar a eleição. Tem que ganhar a eleição. Não vai ser brincadeira ganhar essa eleição. Mas enfim, a política é assim. Nem ganhou essa e já estão pensando lá na frente. É assim. E o jornalismo não pode fazer de conta que isso não existe, porque está acontecendo. Né? Na sexta-feira passada, o presidente Lula teria ficado irritado, isso é uma apuração de um colega jornalista, o Bernardo de Melo Franco, do jornal o Globo, ótimo repórter, ótimo jornalista. Ele apurou que o Lula teria ficado irritado porque ele participou da convenção estadual do PT no Ceará. E aí, lá pelas tantas, um artista que estava ali puxando, né, sabe como é que são esses eventos? Durante a convenção no Ceará, teria feito uma espécie de uma brincadeira, mas não era bem brincadeira, meio que lançando Camilo Santana para a sucessão do Lula. Claro, estava no Ceará, o sujeito lá com o microfone quis agradar a principal liderança do PT do Ceará. O Lula teria se queixado, dito, olha, foi uma brincadeira, mas eu não fui avisado. Como é que fazem uma brincadeira dessa ali sem avisar antes o presidente da República? Aí no evento de ontem o Camilo ficou ali acomodado, o Camilo Santana, que é esse que está aí aparecendo na tela, na terceira fila, ao fundo do palanque, e o Lula fala do Haddad e não cita o nome do Camilo, mas fala do Ceará. Pode ser que venha do Ceará, mas o único que ele cita mesmo é o Fernando Haddad, que já foi escalado, né? Então vamos sair do Camilo e voltar talvez para o Haddad, porque o Haddad me parece que é o primeiro nessa fila, até porque em 2018, no momento mais difícil da história do PT, golpe contra Dilma, Lula preso, o Haddad aceita concorrer uma eleição dificílima e vai para o segundo turno. Então ali ele se cacifou talvez como o primeiro dessa fila no PT. Mas repito, eu não trataria disso agora se eu fosse liderança partidária. Tratem de ganhar a eleição, gente, porque o bolsonarismo não está para brincadeira. O Haddad também tem uma eleição dificílima em São Paulo, está 15 pontos atrás do Tarcísio, dificilmente vai ter segundo turno até para governador em São Paulo. Vamos ver, a campanha ainda está começando. Bom, Laura, você ainda tem, para finalizar aqui, esse bloco sobre a convenção, importante, né? Convenção da 7ª candidatura do Lula, talvez o político que mais tenha disputado eleições na história brasileira. Talvez não, certamente foi, para presidente foi, né? Não tem outro que disputou tantas eleições. Você tem um último destaque aí, né, da fala do Lula na convenção, Laura? Sim, Rodrigo, eu separei um último tema importante para a gente falar. O presidente Lula, ele fez um aceno às mulheres nesse momento que a gente está vivendo, né, de uma epidemia de violência contra a mulher. Esse ano, inclusive, a gente bateu recorde de feminicídio, né, Rodrigo? Então, antes de começar o próprio discurso, o Lula disse que errou porque nenhuma mulher tinha sido escalada para falar no evento, então ele passou a fala para a esposa dele, primeira-dama Janja. Vale lembrar que a maioria do eleitorado feminino demonstra uma rejeição ao Flávio, né, que é o principal adversário do presidente Lula. E aí, no próprio discurso, o Lula disse que se um homem quiser bater numa mulher, que não vote nele. A gente separou um trecho da fala em que ele faz esse aceno às mulheres. Vamos assistir. Porque só vai acabar o dia que a gente acabar com o jeito ruim no mundo, sobretudo com a violência de homem contra a mulher desse país. E o PT tem que ter coragem, o meu governo tem que ter coragem de dizer alto e bom som: não tem problema que eu perca algum voto, mas não é necessário e não é possível. O cara vai ter que escolher,
Ou ele vota em mim, ou ele bate na mulher. Se bater na mulher, não precisa votar em mim. Pega a sua mão e vote em quem você quiser. Ah, velho. É isso, Rodrigo. Isso, e se bater em mulher, mais do que não vota no Lula, vai preso, né? A gente espera, né? Que é o que deve acontecer com um sujeito que faz isso. Mas é importante que o presidente fale. O presidente de 80 anos, trazer esse tema. E o PT deu uma pisada na bola, né, Laura, na formação ali do palanque na convenção, porque não tinha uma oradora. Aí o Lula falou, opa, aí a Janja falou, a primeira-dama falou. Foi a única mulher. E estavam ali lideranças, mulheres, claro, do PT, inclusive a governadora do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra, eu vi ali no palanque. Podiam ter chamado a Fátima para falar em nome dos governadores do PT, por exemplo. Deixaram de lado. Mas é um tema importantíssimo e é bom que o Lula encampe esse assunto, até porque é um tema dificílimo para o outro lado. A gente sabe, a família Bolsonaro não é que não dá bola para esse assunto. A família Bolsonaro e as falas do Bolsonaro incentivam a violência contra a mulher. No passado, incentivou claramente. Eles não gostam de mulher. Não é que eles não gostam de política para proteger as mulheres. Eles não gostam de mulher. A direita brasileira, a extrema-direita. E isso é algo realmente impressionante. Que ainda haja uma quantidade razoável de mulheres que ainda votem nesse sujeito, representante da família Bolsonaro. Bom, falando neles, a gente vira a página, sai da convenção do PT e vai para o outro lado da disputa. Tem gente que não aprende com os erros, né? Os integrantes do Partido Liberal parecem ser dessa turma aí que não aprende. Durante a convenção estadual do partido em Santa Catarina, que tem 2 filhos lá do Bolsonaro, o Jair Renan e o Carluxo, né? Um vai sair a deputado federal, outro a senador. O PL exibiu um vídeo com um discurso em áudio de Jair Bolsonaro, presidiário. Uma semana depois daquela polêmica com a inteligência artificial e tal, eles repetiram. Só que dessa vez era um discurso em áudio com uma edição de imagens. O evento em Santa Catarina oficializou a candidatura do governador Jorginho Melo à reeleição. O material em áudio foi apresentado justamente antes do pronunciamento do Flávio Bolsonaro. Olha aí, foi nesse momento, a gente não vai rodar esse áudio, porque não é o caso. O vídeo reuniu imagens de Jair Bolsonaro, familiares, apoiadores e tal, com a voz dele fazendo uma narração ao fundo, tentando insuflar os apoiadores. O PL de Santa Catarina afirmou que o áudio é original, gravado num evento público de 2019, e o partido negou qualquer manipulação por inteligência artificial, né, diz o PL, houve uma edição, mas não uma manipulação, como foi aquele outro caso do vídeo de inteligência artificial. Falando na família Bolsonaro, ela bateu o martelo, hein? Quem? Michele. A ex-primeira-dama será mesmo candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Todo mundo sabia. Ela estava fazendo de conta, assim, mas todo mundo sabia. O PL quer e a Michele quer. Ela é uma candidata com muita força e ela precisa desse mandato, até se quiser brigar com os enteados depois da eleição, ela fica com o mandato, para não ficar aí, né, desprotegida, sem uma força institucional. Michele batia o pé, ameaçou até deixar a campanha para cuidar do marido Jair, mas no final das contas decidiu ser candidata, ela mudou de ideia depois daquela reaproximação. Foi tudo ensaiado, né? O pedido de desculpas do Flávio, ela disse que ela aceitou. Mas, Laura, teve um detalhe importante, né? A Michele se lançou candidata na convenção, da qual ela não participou. Isso foi forte, né? É uma vibe home office, né, Rodrigo? O discurso da candidatura da Michele ao Senado pelo Distrito Federal foi lido pelo irmão dela, o Diego Torres. A própria Michele, ela não pôde comparecer no evento, né, na convenção do PL do Distrito Federal, porque ela foi hospitalizada em Brasília para tratar de uma crise de enxaqueca. A gente está ainda vendo aí na tela, né, para quem está vendo por vídeo, uma foto da Michele no hospital, que ela publicou no Instagram. E aí, no domingo, a Michele já recebeu alta do hospital. No discurso que ela escreveu, né, a Michele disse o seguinte, abre aspas, é o começo de uma caminhada para devolver esperança e liberdade. É por isso que aceitei esse desafio. Sou pré-candidata ao Senado. O meu marido escolheu o Flávio para estar à frente dessa multidão e vamos caminhar juntos e a passos largos. Queremos justiça de verdade, Rodrigo. Além da Michele, o Partido Liberal também oficializou a candidatura da deputada federal Bia Kicis ao Senado pelo Distrito Federal, fazendo essa dobradinha aí das duas. Ou seja, uma vice a menos para a chapa do Flávio Bolsonaro, né? Exatamente. Olha a Bia Kicis aí na tela, enquanto a Laura falava. Então, Bia Kicis e Michele, as duas candidatas ao Senado
pelo PL no Distrito Federal. Você viu a frase que a Laura leu aí da Michele? Meu marido escolheu, ela escolheu bem as palavras, meu marido escolheu o Flávio para estar à frente desta candidatura. Tipo assim, ela não elogia o Flávio, ela diz, meu marido ungiu, escolheu. Ele é candidato porque o Jair quer, não é porque o Flávio tem qualidades. Eu li assim a fala, ela não fez nenhum elogio, tipo, é o homem para nos liderar. Não, não, ele é o candidato porque o pai dele escolheu, que por acaso é o marido, né, da Michele. Então ela coloca todo o poder na mão do Jair e não do Flávio. Bom, era um candidato muito engraçado, não tinha vice, não tinha nada. É a situação do Flávio, faltando 2 dias para o registro das candidaturas, que tem que vir com vice. Então, ele não definiu. Quem é que vai ser o 02 do 01? Ou a 02 do 01? Todo mundo diz, vai ser uma vice-mulher, porque ele precisa do apoio das mulheres, eles que sempre destrataram as mulheres, agora querem uma mulher. Só que as possíveis candidatas foram caindo fora. Eles tentaram de vários partidos, nenhum partido fechou aliança com o PL. Então, até quarta-feira, o Flávio tem que decidir. Vale dizer que ele tem dito que pretende escolher uma mulher, mas faltou perguntar a Laura se alguma mulher tem interesse em ser vice do Flávio Bolsonaro a essa altura. Rodrigo, a gente fez uma retrospectiva aqui da história do Flávio Bolsonaro com vices mulheres, porque é longa, né? E não tem final feliz, aparentemente, para o 01. Na semana passada, como a gente trouxe aqui no ICL Urgente, o Flávio chegou a convidar a Tereza Cristina, do Progressistas, para ser companheira de chapa dele. Só que o partido da Tereza Cristina, que é o Progressistas, como eu mencionei, decidiu pela neutralidade na disputa presidencial e barrou a candidatura aí da Tereza Cristina como vice. O Flávio também cogitou a ex-presidente da Caixa, Daniela Marques, do Republicanos, como uma possibilidade aí. Mas o Republicanos também está atendendo a neutralidade na eleição presidencial, apesar de ainda não ter divulgado uma posição, né? O martelo vai ser batido pelo Republicanos amanhã, que é a data da convenção nacional do partido. E aí, com essas negativas, sobram poucas opções, né, para o Flávio negociar. Ele vai ter que baixar a régua um pouco, como se a régua já não tivesse baixa o suficiente, né, Rodrigo? Então, um dos nomes cotados pelo Partido Liberal é o da presidente do Podemos, que é a deputada Renata Abreu, que está aparecendo aí na tela. Só que o problema é que o partido dela também está dando sinais aí de optar pela neutralidade na disputa presidencial, Rodrigo. Então, não sobrou quase ninguém, né? Você não tem o PP, o Progressistas, da Tereza Cristina, não tem o Republicanos, da Daniela, que apareceu aí na tela, que é aquela ex-presidente da Caixa. E o Podemos, pode ser a Renata Abreu, mas Podemos também está querendo priorizar fazer bancada e não apoiar Flávio Bolsonaro. Resumindo, o Centrão, ou o Direitão, não está querendo pegar a vice aí do Flávio, não. Acho que vai sobrar para uma chapa pura, com algum nome de alguma mulher parlamentar do próprio PL. Tem a Júlia Zanata, lá de Santa Catarina, que não acrescentaria muita coisa. E tem aquela que é vereadora no Ceará, que poderia ser o nome para compor com o Flávio, até por ser um nome do Nordeste, do PL. Mas vai ser do PL, provavelmente. Provavelmente vai ser alguma parlamentar do Partido Liberal. Aí a gente nem comentou muito a foto, né, da Michele. Ô família que gosta de tirar foto em hospital, hein, minha gente? Aliás, ô família que tem um problema, corre para o hospital, né? O Lula foi para o hospital. Você já viu alguma foto do Lula no hospital? Assim, deitado na cama? Os bolsonaristas, depois nós vamos mostrar no N2, logo mais, uma postagem que indica como os bolsonaristas repetem essa foto, porque deu certo com o Jair lá em 2018. Ele se elegeu de uma cama de hospital depois da tal da facada. E agora a Michele foi para a cama do hospital mais uma vez. Bom, vamos aqui mudar de assunto, mas nem tanto. Um dia Flávio, outro dia Jair. Dessa vez o lobo vestiu a pele de cordeiro. Estamos falando do candidato mesmo, 01, que afirmou neste domingo, numa entrevista ao programa Canal Livre da Band, né, que vai aceitar sim o resultado das eleições, vai aceitar o que vier das urnas eletrônicas. Que surpresa, um bolsonarista que não planeja golpe contra as urnas eletrônicas. Vamos ver o que disse o Flávio Bolsonaro nessa entrevista lá para a Band, no Canal Livre. A gente separou aqui um trecho em que agora ele está dizendo, não, eu vou respeitar, como se estivesse fazendo algum favor. A gente tem aqui, né, para colocar no telão, a frase, isso mesmo. Abre aspas, eu vou aceitar o resultado das eleições, vou concorrer com essas regras. Eu tenho certeza que o TSE, diferente de 2022, vai ser um TSE imparcial, que vai tomar todas as providências para que essa eleição ocorra com mais segurança e mais transparência. É curioso,
porque a eleição só é transparente para eles quando eles ganham. Eles foram eleitos com essas urnas. Toda a família, né, ganhou algum cargo com estas urnas. Mas quando o Jair perdeu, aí o problema foram as urnas, não foi o governo desastroso dele. Não foi o fato dele ter tentado dar um golpe de Estado. Mas é isso. Nessa mesma eleição, o Flávio Bolsonaro, que precisa tanto do voto das mulheres, não conseguiu encarar a jornalista da Band, Adriana Araújo, que fez belíssimas perguntas e deixou ele meio desnorteado. Depois procurem aí nas redes os trechos em que ela diz: Flávio, o senhor mentiu falando das urnas daquela história da Venezuela. Aquilo é mentira. E ele ficou com uma cara assim, e agora, o que eu digo? Não foi legal para o Flávio esta entrevista, mas foi bom para o eleitor conhecer melhor quem é o Flávio Bolsonaro. Pessoal, vai acontecer, eventualmente, não quer dizer que vai, assim, vai, mas porque a PF teve que adiar. Aí eu estou falando do depoimento do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que estava previsto para hoje, segunda-feira. Ele responde no âmbito da investigação sobre irregularidades na destinação de emendas parlamentares. É aquela investigação pedida pelo Flávio Dino. Está correndo, mas adiaram o depoimento. Ficou um pouquinho mais para frente. Uma hora o Valdemar vai ter que encarar a turma ali e explicar melhor essa história das emendas. Bom, enquanto o PL bate cabeça com o Valdemar encrencado nas emendas e o Flávio ainda sem vice, em São Paulo o palanque do 01 está definido e aí em São Paulo está mais arrumada a casa, né? O governador Tarcísio de Freitas lançou a candidatura à reeleição pelo Republicanos, foi nesse sábado, então teve convenção do Lula domingo e convenção do Tarcísio no sábado. Ele, inclusive, fez esse lançamento ao lado do Flávio, do prefeito Ricardo Nunes, que é bolsonarista, e dos candidatos da extrema-direita ao Senado, André do Prado e Guilherme Derrite. Em discurso, Tarcísio mostrou a submissão que tem, né, a sua maneira submissa em relação a Jair Bolsonaro. Vamos ver um trecho da fala de Tarcísio de Freitas. Nós amamos seu pai. Nós amamos Jair Messias Bolsonaro. Obrigado por tudo. Bem curtinho. Nós amamos o Jair Messias. Só faltou se ajoelhar ali. Bom, pessoal, do outro lado das convenções, o PSB de São Paulo também fez a sua convenção. O PSB, partido do Alckmin e tudo, aprovou a coligação com o Fernando Haddad na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. Mas tem mais detalhes aí, Laura. Traz pra gente, por favor, os detalhes do PSB, Convenção Estadual em São Paulo. Rodrigo, o PSB emplacou o Márcio França como candidato a vice, né, do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad, e também a Simone Tebet para o Senado. Só que a cereja do bolo do evento ficou para outra pessoa. Ninguém mais, ninguém menos do que o apresentador de TV José Luiz da Atena, que agora é candidato a deputado federal. Ele também estava presente no evento e não desistiu, aparentemente, né, da carreira de político, Rodrigo. E a cadeirada no Pablo Marçal, que ele deu, né, nas eleições para a Prefeitura de São Paulo em 2024 foi retomada no evento. O Márcio França disse que a campanha do Tarcísio à reeleição não vai enfrentar meninos na disputa, mas sim homens. E aí ele brincou dizendo que nem vai precisar das cadeiradas do Datena. E aí logo em seguida foi a vez do próprio apresentador fazer um breve discurso ali na convenção. Olha só o que ele disse, Rodrigo. Mas o que eu quero é dar cadeirada das injustiças desse país. Prometeu cadeirada em tudo que é coisa, cadeirada nas injustiças, cadeirada na extrema-direita. É o Datena, candidato a deputado federal. Rapidinho, uma nota sobre a extrema-direita internacional. O Motosserra, o homem da Motosserra, o Milei, voltou a atacar, hein? Fez novos ataques ao presidente Lula. Não ficou contente com os ataques que tinha feito aqui no Brasil. Retomou em entrevista a uma emissora argentina, ofendeu o presidente Lula. Disse, enfim... o Lula é um corrupto, não é inocente, foi liberado por uma falha no processo jurídico. É a extrema-direita transformando a eleição brasileira numa eleição com caráter continental, talvez mundial. Queria agradecer mais uma vez a Laura Couto pela participação ao vivo, atualização, explicando também as notícias aqui pra gente. Obrigado, Laura. Valeu, Rodrigo. Mais uma semana começando aqui no ICL Urgente. E aí eu trouxe aqui o resultado da nossa enquete. A gente perguntou lá no começo do programa, numa enquete no YouTube, por que a Michelle Bolsonaro não foi à convenção do Partido Liberal pelo Distrito Federal, né, no Distrito Federal. E aí a resposta com mais votos foi ela não queria encontrar o Flávio com 77% dos votos. Depois ficou assim com 19% dos votos, ainda está ressentida com os aliados. E
4% falando que ela realmente estava doente. Eu não duvido que ela estivesse com enxaqueca, Rodrigo, mas isso não impediria ela de não querer ver o Flávio, né? É isso, mas acho que foi isso mesmo. Não queria encontrar o Flavinho, Valeu. o malcriado ali, o enteado malcriado. Valeu, Laura. Obrigado, até amanhã. Daqui a pouco vem aí o N2, pessoal, mas antes eu deixo aqui a última chamada para você apoiar o jornalismo independente do ICL, fazendo a assinatura do ICL vitalício. Com isso, você não precisa ficar assinando toda hora, renovando. Está aqui ó, o nosso link em iclurgente.com.br. iclurgente.com.br, você digita, faz a assinatura do vitalício, ganha acesso a 400 documentários, conteúdos, cursos e ainda ganha esses presentes que estão aqui na tela, 2 livros e ainda a revista Liberta, impressa e auditável, se você quer. Mas é impressa mesmo a nossa revista Liberta. Vem aí o N2 com a Gabi Varela, daqui a pouco eu estou por lá também. O ICL Urgente volta amanhã. Obrigado, gente. Faça um único investimento e garanta hoje acesso para sempre a mais de 330 cursos, documentários exclusivos e ao acervo completo do ICL. Essa é a maior oferta já feita na história do ICL, com um mega pacote de bônus feito exclusivo para essa turma que entra agora. Se você quer tranquilidade para acessar todo o nosso acervo para sempre, nunca mais se preocupar com taxa nenhuma, a hora é agora. As vagas são muito limitadas, então corre, vem com a gente. Na revista Liberta dessa semana, Heloísa Vilela assina a matéria de capa com uma análise indispensável. Ainda há tempo para que a solidariedade humana salve os sobreviventes palestinos, enquanto Walid Rabah investiga o silêncio institucional que sustenta o cerco. Leia também Leonardo Boff, que alerta sobre a crise civilizacional do nosso tempo e defende a urgência de um novo modelo para a humanidade, antes que seja tarde demais. Ainda matérias de João César de Castro Rocha, Juca Kfouri, Carla de Oiá, Adriana Ferreira Silva e muito mais. Revista Liberta. Independência em cada palavra.